Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui as ideologias políticas, capitalismo ou comunismo. Os nossos convidados de hoje são o defensor público, Dr. Valdir Perazzo, e ex-deputado estadual pelo PCdoB, Eduardo Farias. No bloco anterior, Dr. Perazzo, eu prometi ao senhor a abertura deste bloco para responder às ponderações feitas pelo Eduardo Farias. Claro. O doutor Eduardo Farias fez algumas considerações. Olha, eu acho que para o telespectador é importante entender isso. Só existem dois modelos de sociedade. A sociedade que se organiza em torno da propriedade privada, capitalismo, liberalismo. A sociedade que se organiza em torno da propriedade comunal, comunismo. Só existem dois tipos de sociedade. Por que o socialismo é inviável? Porque no socialismo não há possibilidade de fazer o cálculo econômico como é feito na sociedade capitalista. Ora, como é, Arquibaldo, que você vai fazer o cálculo econômico se as pessoas não têm o direito nem de escolher sua profissão? Se as pessoas não sabem como vão produzir, o que vão produzir, porque todas essas decisões são tomadas pela nomenclatura. Não é tomada pelo mercado, livremente. Nem pela vocação. Nem pela vocação. Você não tem direito, numa sociedade comunista, você não tem direito nem de escolher a profissão. Por quê? Porque sua profissão, você a escolhe segundo as preferências do que as pessoas estão demandando em serviços e produtos e bens. Já na sociedade socialista e comunista, o que acontece? A decisão de produzir, como eu disse, é da nomenclatura. Então, você vai exercer sua profissão, ou vai ter a profissão que será indicada pela nomenclatura. E aí, doutor Eduardo, coloca o tema que é fundamental na diferença entre liberalismo e comunismo, que é a liberdade. Ora, qual é a maior manifestação que existe de liberdade na sociedade comunista e liberal? É a questão do consumidor. O consumidor é soberano numa sociedade liberal. Numa sociedade comunista não existe, porque ele vai ter uma carteirinha do partido, do Estado, para saber o que é que ele vai comer. Você lembrou muito bem aí da situação da Venezuela. As pessoas têm condições de dizer o que vão comer? Não. Ela tem que comer de acordo com o que o Estado determina. Então, num Estado socialista, comunista, a liberdade é impossível. E eu trago aqui, doutor Eduardo, coincidentemente, eu estou lendo no momento uma biografia de Stalin. Eu já tinha lido essa biografia de Stalin, Narciso, ainda quando simpatizava com o comunismo e o socialismo, porque eu já fui socialista. Aliás, até fui criador do Partido Socialista. E aí, na biografia de Stalin... E fez mudar tanto assim? Porque eu cheguei à conclusão racional de que o liberalismo é racional, o socialismo é uma ideologia que se impõe como um fanatismo. Não é? Então, a pessoa que decide ser socialista é como se fosse um fanático. Aquele membro do partido, do PT, que diz que mataria Trotsky. É como se fosse uma religião, né? Ele se torna como se fosse um membro de uma religião. Então, na sociedade liberal, o consumidor é a maior manifestação de liberdade. O Narciso vai produzir aqui suas matérias, o seu jornal, de acordo com a demanda dos consumidores, que são realmente quem o pagam. Isso no comunismo é impossível. É por isso que um economista austríaco, líder da escola austríaca de economia, aliás, esse homem tem livros maravilhosos. Eu nunca vi tanta didática, doutor. Eu não acredito que um comunista honesto, se lê o livro de von Mises, não se convence. Ele diz o seguinte, é impossível na sociedade comunista haver essa possibilidade do cálculo econômico, só na sociedade comunista. Então, na sociedade comunista não havia liberdade de expressão. Tanto Trotsky como Stalin diziam, é preciso severa censura dos meios de comunicação. Nós não vamos conseguir implantar um Estado socialista, comunista com liberdade de expressão. Deixa eu lhe contrapor aqui numa coisa. Primeiro, com todo respeito, eu acho que as suas leituras lá do tempo do socialismo não foram profundas. Porque, veja, a China desmente tudo isso que o senhor está dizendo. A China hoje desmente tudo isso. Porque ela é a segunda maior potência do mundo e deve ser a maior economia, já se torna hoje para alguns a maior economia do mundo, portanto, gerando riquezas. O que se faz é como se distribui essa renda. A segunda coisa que eu quero dizer é que nós estamos numa evolução do que é o socialismo, por exemplo. Quando a gente falava, e da pouco nós se levantava e a gente dizia, olha, quando há a cisura na União Soviética, você tem vários tipos de visões socialistas impondo em vários países.
Isso hoje não está parado. Nós, por exemplo, do Partido Comunista do Brasil, nós temos uma proposta de socialismo para o Brasil. Como é que você vai imaginar o Brasil sem carnaval? Como é que você vai imaginar o Brasil sem o humor do brasileiro, sem o jeito de liberdade do brasileiro? Nós queremos, sim, um socialismo, mas com uma transposição respeitando os valores da sociedade brasileira. E, diferentemente da Rússia de 17, que foi herdada pelos revolucionários de 17, o Brasil está num outro estágio. Aliás, a sociedade do mundo está num outro estágio. Então, não tem dificuldade de você valorizar isso. Por exemplo, eu dizia que na Albânia se estatizava até o sapateiro. O que a gente tem hoje como defesa são os grandes meios de produção do país, que a esquerda não teve ainda. Agora eu falava, olha, nós ganhamos um poder político, mas não ganhamos um poder real, que é o poder de quem tem os meios de produção. 120 empresas brasileiras são estatais. Então, não são as centrais. Quer dizer que você defende que, no caso do Brasil, que o Estado passe a ser o detentor das ações econômicas. Sim, das grandes indústrias. Daquilo que nós chamamos de indústria de base. Sim, livre mercado. Livre mercado. Como livre mercado? Livre mercado com o controle estatal. Livre mercado tem que ter concorrência. Não se assuste, Narciso, que há alguns anos atrás, o Wall Street, quando caiu, aliás, dizem que o muro caiu, o muro de Berlim caiu, e com isso caiu o comunismo. Nós sabemos que a tradução de Wall Street é a Rua do Muro. Em 2008, caiu o muro do Wall Street. Onde eles foram buscar ajuda, os grandes capitalistas americanos, foram todos em filas conversar com o presidente dos Estados Unidos para que o Estado intervisse. E foi o que os Estados Unidos fez para salvar a economia. Então o Estado tem um papel regulador. Agora ele não pode ser um papel regulador de regular o açougue, de regular a sapataria, de regular o salão de cabeleireiro. Agora, a produção industrial, a telecomunicação, a questão da produção da riqueza do petróleo, isso tem que ser estatal. Olha, o que se hoje está se discutindo muito no mundo, inclusive dos pensadores econômicos, não é mais nem tanto o liberalismo, que tem suas virtudes, mas também os seus defeitos. Por exemplo, o mercado, ele não pode ser livre. Ele precisa, sim, ser controlado pelo Estado também, eu concordo. Da mesma forma que querer colocar na mão do Estado qualquer ação é altamente nocivo a produção e a produtividade. Agora, o que se está discutindo hoje, mas o que se está discutindo hoje no mundo todo, qual é o caminho melhor entre o socialismo e o sistema de livre mercado para se conduzir na justa distribuição de renda? Não é possível também termos, Narciso, milhões de miseráveis num país com um percentual mínimo detendo todas as riquezas. Não é possível. Concordo. Agora, como conciliar isso? Porque a nossa geração, seu Narciso de cabeça branca, a nossa geração brasileira fracassou nesse particular. Mas nesse particular, nós não podemos achar que é correto nós hospedarmos nessa nação milhões de miseráveis. Osmir, mas nesse particular, peraí, deputado. Me permite um segundo para dizer uma coisa. Adam Smith é o papa do capitalismo com a sua riqueza das nações. Naquele livro tem uma sutileza que não foi eu que li, detectei, eu li numa resenha, que ele fala que o homem é livre para acumular suas riquezas, que é o liberalismo, para competir com o outro e ganhar, desde que ele respeite a justa necessidade do outro. Mas é o que o Osmir levanta aqui, que o capitalismo nega. Não, deu fazer isso. O grande problema, eu acho que a discussão aí está faltando um foco. Faltando um foco. Neste livrozinho que hoje é a Bíblia dos economistas do mundo inteiro, best-seller no mundo inteiro. O Capital voltou a ser. Do Thomas que não é o de Marx Piketty. E ele dá, em alguns pontos, ele leva em consideração o que Marx dizia, o que David dizia. Ele diz o seguinte, que o acúmulo de riqueza não é prejudicial. Conquanto
a taxa de remuneração do capital nunca seja superior à taxa de remuneração da renda. É a mais-valia. Tá certo? Olha aí como nós Agora, estamos eu tenho uma chegando. pergunta para fazer aqui para o Perazzo, que eu não vou fazer ao doutor Eduardo, porque o doutor Eduardo é muito... É um gentleman, eu não vou fazer. Claro. Não vou fazer. Agora, se ele quiser se intrometer na conversa, é problema dele. Você disse que foi socialista e não é mais. Socialista, não sou mais. Então, eu vou pegar aqui uma frase que está aqui nesse livrozinho, que diz o seguinte: o mal não está em ter sido socialista, e sim em continuar sendo socialista. Olha, eu queria primeiro dizer... Mas olha, Eduardo, deixa eu ver, eu queria pontuar algo que você disse, que eu reputo importante, né? Me permita fazer agora a réplica, né? Ou a tréplica. Você falou em liberdade, e falou em economia de mercado na China. O problema é que o comunismo precisa do mercado. Chegou à conclusão de que era impossível viver sem a propriedade privada. Então, eu estava dizendo aqui no intervalo, né, que o comunismo hoje não tem mais a pretensão de abolir completamente a propriedade privada, porque isso é impossível. Né? Então, o que existe na China hoje é um comunismo no poder e um capitalismo de Estado na economia. E aí, o que é que eles têm diferente do liberalismo, do doutor Eduardo? A liberdade. A liberdade. Porque liberdade só é possível dentro de uma economia liberal. Porque sem economia liberal, que se estrutura em torno da propriedade, que tem o consumidor como eleitor daquilo que deve ser produzido, você não tem liberdade. Olha, é a partir da escolha do consumidor que se criam todas as liberdades. Aí eu vou dizer para você agora mesmo. Vamos admitir aqui liberdade de expressão. Vamos falar em liberdade de expressão, que é agora, inclusive, o que o PT quer acabar, ou regulamentar, como se diz, né? A liberdade de expressão. Vou figurar o seguinte exemplo, Osmir. Ora, numa sociedade capitalista, não é? O consumidor é quem elege o que deve ser produzido e consumido em termos de produtos e serviços. Numa sociedade comunista, nas mãos de quem estariam as editoras? Responda essa pergunta para mim. Evidentemente, estaria na mão do Estado. Então, o Estado... Deixa eu terminar o raciocínio. Então, se no Estado as editoras, todas, sem exceção, estariam na mão do Estado, e nesse Estado comunista é partido único, só prevaleceria uma ideia. Não, mas aí não tem possibilidade fazer num regime uma pequena comunista provocação aqui, ter liberdade de expressão. Eu quero fazer uma pequena provocação. Você quer dizer que o sistema liberal é para o mercado estar livre, sem interferência do Estado? Eu defendo isso. Sem a interferência, não funciona. Eu vou dizer por quê. Pelo contrário, o que não funciona é a intervenção. É muito injusto. Me permita, que eu acho que esse tema é importante para ser, eu vou manifestar e você pode me contraditar sem problema. O que vocês estão falando... Haveria uma acumulação exacerbada de riqueza. Deixa eu terminar o raciocínio. A contradição do capitalismo é exatamente isso. Eu aceito, Osmir. Eu aceito que você me... Eu aceito. Osmir, se houver a provocação e não houver a resposta, fica só a provocação. Por favor, doutor Perazzo. Só existe dois tipos de sociedade. Comunista, propriedade comunal, e liberal, propriedade privada, capitalismo. O que você está falando, Osmir, é o intervencionismo que não dá certo. Por que o intervencionismo não dá certo? Sempre que o Estado intervém artificialmente no mercado, provoca desequilíbrio. Dou um exemplo. Que regula o mercado. Sim, dou um exemplo para você. Não, mas tem as regras. Deixa eu falar para você. Dentro das regras você tem liberdade. Deixa eu falar para você. Não é autonomia, não é independência absoluta. Ele está falando em independência. Nem o presidente do FED, do Banco Central Americano, que agora me fugiu o nome, que não é mais o atual. É o Benini. Não é mais o atual. Ele chegou a dizer, nós se equivocamos quando achamos que o mercado dava conta. Pois é, então eu vou manifestar meu ponto de vista, que eu sou um liberal absolutamente genuíno nesse aspecto, doutor. Mas Deus dá só uma definição curtinha aqui sobre a liberdade no regime socialista, que eu tenho uma passagem que tem nascido. A liberdade no regime socialista é a liberdade que tem um cão de guarda. Passa o dia preso e a noite solto. Mas eu vou dar um exemplo na história de uma sociedade moderna, isso não vai me contraditar, que é a Inglaterra. Vi recentemente, doutor Eduardo, eu vi o da Dama de Ferro. E 3 pontos que eu ressalto como importante quando vi aquele filme, da mentalidade do liberalismo que ela implantou e que deu certo. Ficou 11 anos como primeira-ministra da Inglaterra e livrou a Inglaterra do caos. Olha, vendo o filme dela, eu vi que ela defendia com rigor
3 pontos muito importantes. Na hora que a Argentina invadiu as Malvinas, muito embora o ditador de plantão supostamente fosse de direita, como a esquerda diz, ela não teve conversa. Muito embora sendo uma conservadora, mandou afundar o navio Belgrano, né? E deu uma lição no tirano, no ditador. Deu um exemplo com isso. A propriedade privada é inviolável. Quando os sindicatos na Inglaterra tentavam, no grito e na violência, estabelecer os preços do salário, ela em momento algum transigiu. Ela não recebia os sindicalistas. Nem recebia. Por quê? E ela está absolutamente certa. Porque sindicalismo, doutor, na realidade você disse que os interesses dos trabalhadores são os mesmos, não são. Você quer comparar um trabalhador sindicalizado, altamente sindicalizado, com aquele que não é sindicalizado? Esse que é sindicalizado e que comete aumento dos seus salários pela violência, ele abocanha tudo do PIB e deixa aquele que não é sindicalizado sem receber nada. Hein? Então, nessa forma de intervenção, que é também uma forma de intervenção, ela é prejudicial ao mercado, Osmir. Então, nesse sentido, eu vejo que qualquer forma de intervencionismo do Estado é negativa. O Estado tem que se limitar apenas e tão somente à educação, saúde e segurança. Olha como está contraditória a sua intervenção. Doutor Eduardo Farias vai ficar para o próximo bloco. A sua resposta é daqui a pouquinho, após um breve intervalo comercial. Por favor, não saia daí.